so rare. Our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. Graças a Deus. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós agradecemos a Deus de estar em sua casa e de poder participar de sua palavra, de suas bênçãos. Amém? Se você quiser marcar a leitura bíblica, que será usada nessa manhã, está em São Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26. São Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26. 25 em diante, né? Nós vamos adorar o nosso Deus cantando o hino de número 156. 156. Não sei quando Cristo Jesus me há de vir, e nem qual dia em que hei de partir. Não sei quando Cristo Jesus me há de vir, e nem qual dia que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isto será céu para mim, só isto será céu para mim, só isto será céu para mim, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isto será céu para mim. Amém, graças a Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Se você tem um pedido especial, coloque na presença do Senhor. Vamos todos orar. Grandioso Deus, Pai Celestial, só isso será, Pai, o suficiente para nós, Pai. É isso que a nossa alma tem buscado, Pai Santo. É a ceia das bodas do Cordeiro, é estar diante da Sua presença, Pai. Meu Deus, meu Pai Celestial, aqui está mais uma partícula do Seu povo, reunidos, Pai Santo, para aprender mais do Senhor, para Te render louvores, graças ao Pai. E Pai Celestial, nós colocamos em Sua presença neste momento, Senhor,
todas as nossas necessidades, Pai, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, crendo que o Senhor pode resolver os nossos problemas, Pai. Seja a cura, Senhor Jesus, dos nossos irmãos, seja a libertação, ó Pai. Jesus amado, dá-nos condição para o rápido, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que a Sua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades, que possamos sair daqui abençoados, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, graças a Deus. Esse é o nosso desejo, né? Vamos ser mais abençoados então com a voz do nosso profeta. But when it's back down here, a genuine predestinated seed, when that light comes down here, shows all the darkness away from you and puts you in fellowship with Christ. Mas quando ela está aqui embaixo, uma semente genuína, predestinada, quando essa luz desce aqui, mostra toda a escuridão afastando de você e põe você em comunhão com Cristo. He was the one who gave you the life before the foundation of the world. Foi Ele que lhe deu vida antes da fundação do mundo. Otherwise, you'll never see it. What God said. Caso contrário, você nunca verá o que Deus diz. Now, to you predestinated seed, shalom. Agora, você,
semente predestinada. Shalom. Amen. Amém. God's peace rest upon you because we're near the end now. A paz de Deus repouse sobre você, porque estamos próximos do fim agora. We're right down near the end. Estamos bem perto do fim. We're going to talk about that group for a while. Vamos falar desse grupo um bocado. Shalom. Shalom. God's light has come. A luz de Deus chegou. The word light is vindicated again, so that you can see the manifestations of the promise of God for this day. A palavra luz é novamente vindicada para que você possa ver as manifestações da promessa de Deus para este dia. Search the Scripture. In them you think you have eternal life. Examinai as Escrituras, nelas cuidais ter a vida eterna. They testify of the day that we're living in. Elas testificam do dia em que estamos vivendo. What is the light of the day? Qual é a luz do dia? What did the Bible promise for this day? O que a Bíblia prometeu para este dia? See what hour it is. Veja que horas são. No wonder that Jesus rebuked them for not believing John. Não é de admirar que Jesus os repreendeu por não crerem em João. He was the light because the prophet said he would come. Ele era a luz, porque o profeta disse que ele viria. And there he was, the manifested light. E lá estava ele, a luz manifestada. They didn't see it. Eles não viram isso, They didn't understand it. não entenderam isso. They thought he was the Messiah. And they thought something else, and this and other. Acharam que ele era o Messias e acharam alguma outra coisa e esta outra coisa. They failed to see it. Falharam em ver isso. Jesus come on, two lights can't shine at the same time. Jesus veio. Duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. There can't be a church light and God's light shine at the same time. Não pode haver luz da igreja e a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. Got to be God's light puts out the church light. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. That's exactly what's taking place today. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. God's separating churchism from His light of the promised word of this hour that we're living in. Deus está separando o igrejismo da sua luz da palavra prometida nesta hora em que estamos vivendo. That's the truth, friend. Essa é a verdade, amigo. You might not want to believe that, but you just wait to find out if it's so or not. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Don't wait. You better get in right now while there is a chance to get in. Não espere, é melhor entrar agora mesmo enquanto existe chance de entrar. The word is light when it's vindicated. A palavra é luz quando ela é vindicada. Until the word is promised for the day is vindicated, then it is not light. Até a palavra prometida para o dia ser vindicada, então não é luz. It cannot be. Não pode ser. If God said, "Let there be light," and come into existence, there's no sign of light. Se Deus disse, haja luz, e não existisse o sol, não teria sinal de luz. But when God said, "Let there be light," and there was light. Mas quando Deus disse, haja luz, e houve luz. When God promised the Messiah come, then His word was fulfilled, and He was the light of the hour. Quando Deus prometeu um Messias, o Messias veio, então sua palavra foi cumprida, e ele foi a luz da hora. When He promised Noah, and He promised the others, and on down, there was the light of the hour. Quando ele prometeu Noé, e ele prometeu os outros, e assim por diante, eles foram a luz da hora. And there's the light of the hour today. That's Jesus Christ in the power of His resurrection. His word that's promised for this day. E tem uma luz da hora hoje, que é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, a sua palavra que foi prometida para este dia. The works that I do shall you also, greater than this shall you do, for I go to the Father. Também fareis as obras que eu faço,
Maiores do que estas fareis, porque eu vou para o Pai. Greater works, greater things than he did. Obras maiores, coisas maiores do que ele fez. You believe it? I believe it. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. It seems humble. Amém. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém. Nossa escritura é São Mateus 11, 25 e 26. Parece que o frio deixa as crianças agitadas, né? E tem umas mães que ainda beliscam seus filhos ainda. Aí fica difícil, né? Mas tá bom. Eu falo assim para descontrair um pouco. E eu estava observando ontem no culto lá na Fazenda Jacaré, quando tem umas irmãs lá, vêm visitar lá, então dá umas 6 ou 7 crianças assim, uma faixa de 1 ano e meio, 2, 3. Meu Jesus, mas que festa que essas meninadas fazem. É tudo sobrinho da irmã, primos da irmã, a irmã Ludmila, né? Tudo parente dela, é uma parentela. E esses meninos fazem uma festa, viu? Meu Jesus. E o diácono já é sequinho, coitado. Já é magrinho, e ele frouxa, corre atrás de um, corre atrás do outro. De repente o diácono fica correndo. Mas tá bom. Ebenezer por tudo. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. No domingo passado nós voltamos a estudar os selos, e os selos não tem muito o que comentar. Não tem que se pregar sobre os selos. O selo é o que o irmão Brano revelou. Às vezes a gente faz algum comentáriozinho, mas nosso desejo mesmo, nosso coração, é transmitir aquilo que o nosso profeta falou. E nós estamos necessitados de fundamentar mesmo a nossa vida para o rapto. Amém? São Mateus 11, 25 e 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Senhor Jesus, nós aproximamos dessa grande revelação de Deus para a partícula da noiva do Senhor Jesus Cristo, desses dias finais, exatamente aquilo que nos separou de todo o sistema religioso, de todo o sistema que é chamado de crentes, e nos tornou cristãos. Por isso nós devemos estar familiarizados com esta revelação, porque é isto que nos posiciona
para o arrebatamento. E que o Senhor continue nos ajudando, nos posicionando cada dia mais. Ajuda-nos a desprender do mundo e entregar as nossas vidas ao Senhor. Com gratidão em nosso coração e que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Assentai-vos, que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Nós viemos até o parágrafo 66, estava o Mombrana nesses primeiros parágrafos de Deus em Simplicidade. Ele estava tratando da rededicação do santuário, e aqui entra na parte da leitura da Escritura e também da oração que foi feita pela consagração do santuário. Uma coisa que nós devemos carregar em nosso coração é que ele disse que devemos consagrar o local, mas as nossas vidas também devem ser reparadas. Nós devemos também consagrar a nossa vida, o lado de dentro. E por isso é que nós só podemos adorar num templo consagrado se nós tivermos a nossa vida consagrada. Porque o prédio em si, tanto ele pode ser usado para um culto de adoração a Deus, como ele também pode ser usado como um culto de louvor ao diabo. Isso é uma realidade. E nós, a igreja, para nós, ela não é um salão de festa. A igreja, para nós, é um lugar que nós consagramos para adoração a Deus. Por isso que o nosso profeta disse aqui que as crianças não devem estar, nem as crianças, nem os adolescentes, a estar andando para lá e para cá desnecessariamente, nem conversando, passando bilhetinhos. Por isso que os celulares devem ser desligados ao entrar no santuário. Nós não, dentro do santuário, nós não visualizamos qualquer mensagem de zap nem de qualquer outra coisa. Nós devemos ter temor de Deus no coração. Ou funciona assim, ou então nós não consagramos nossas vidas a Deus. E se não consagramos as nossas vidas a Deus, como que podemos esperar que Deus nos abençoe? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, ele diz, e agora quero ler no livro de 1 Crônicas. No Velho Testamento, gente, é livro, é primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. No Novo Testamento é epístolas, é carta. Então é primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, e assim por diante. Primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, e assim por diante. É só para ajudar sempre quem está lendo, mencionando a Escritura, e isso nos ajuda a entender melhor. Então, o Velho Testamento são livros. No Novo Testamento, quando se trata desses, primeira, segunda, é cartas, né? E me passou, eu queria falar outra coisinha relacionada a isso, me passou. Então, no livro de 1 Crônicas 17, só falar por cerca de 5 minutos sobre culto de dedicação, orar, e então entraremos na mensagem. Agora, em 1 Crônicas
no capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi. Vai e diz a Davi, meu servo, melhor dizendo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o povo de Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa? Agora, pois, assim dirás a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo de Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei teus inimigos, e te fiz um nome como o nome de grandes que estão na terra. Gostaria de dizer nesse ponto que Davi viu a mesma coisa que nós. Davi disse: Não é certo que vocês tenham me edificado uma casa de cedros, e a arca do concerto do meu Deus ainda esteja debaixo de cortinas. Estas eram peles e tinham sido costuradas umas às outras, de ovelhas e animais. E ele disse: Não é certo que eu tenha uma bela casa e a arca do concerto do meu Deus permanecer numa tenda. De modo que Deus colocou em seu coração edificar um tabernáculo. Mas Davi, sendo um homem de amor e consagração a Deus, ainda assim ele tinha derramado sangue demais. Assim ele disse, Davi, falando isto na presença do profeta daquela era, o qual era Natã, e Natã, sabendo que Deus amava Davi, disse: Davi, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Que declaração! Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Não é uma declaração maravilhosa? E aquela mesma noite, mostrando a consagração de Davi ao amor de Deus. Veja bem, e naquela mesma noite, mostrando a consagração de Davi ao amor de Deus. Sabe que Deus poderia também fazer isso para comigo, para com você, para mostrar a consagração nossa ao amor de Deus? Quer dizer, a inspiração que Deus deu ao profeta, o profeta tinha tanta confiança que Davi estava no plano, com a vida consagrada a Deus, que o profeta, ele disse: tudo que está no teu coração faz, porque Deus é contigo. Agora Davi tinha uma vida tão consagrada a Deus, ao amor de Deus, que naquela mesma noite o Senhor veio a Natã e disse: vai lá e fala para ele não fazer. Ele é um homem sanguinário, ele derramou muito sangue, eu exterminei os inimigos dele de todas as formas. Mas eu vou levantar um que vai sair dos seus lombos, vai me edificar uma casa. Pode ir lá tranquilizar ele nesse sentido. Eu nunca pedi para fazer uma casa. Então, será que a nossa vida consagrada poderia mover a Deus desta forma a nosso favor? Você chegar numa hora que você tem tanta convicção de Deus e tanta certeza de Deus que
Ele move os anjos a seu favor. Irmãos, os anjos de Deus estão a nosso favor. Os anjos de Deus estão a serviço nosso. Nós temos que ter consciência disso. Aonde você for, você pode ter certeza disso. Tem um anjo de Deus me protegendo. Tem um anjo de Deus protegendo, por causa dessa vida sua consagrada ao amor de Deus. E então, ao ver na mesma noite, sabendo que ele estava equivocado, que não lhe foi permitido fazê-lo, Deus foi gracioso bastante para descer e falar a Natã. E sempre gostei destas palavras: vai, diz a Natã vai, diz a Davi, meu servo, que eu te tirei do curral. Olha de onde que Davi foi tirado. Eu te tirei do curral. Um homem pode ser tirado do seu trabalho secular mais simples possível, e aquele homem, Deus fazer dele um ministro muito valente, né? Muito grandioso. Simplesmente ele não era, simplesmente Davi, ele não era nada. E eu gostaria de aplicar isso aqui só num minuto. Eu te tirei do nada. Eu te tirei do nada. Eu te dei um nome. Tu tens um nome como os grandes que há na terra. E gostaria de aplicar isso de modo confidencial, ainda assim, de modo a salientar um ponto. Eu estava pensando que faz poucos anos eu me encontrava na cidade aqui e ninguém se importava comigo. Isso é gato, não precisa vocês ficarem preocupados não, tá? Não é outra coisa que vocês pensou aí não, é os gatinhos fazendo festa em cima do nosso estuque. Faz poucos anos eu me encontrava na cidade aqui e ninguém se importava comigo. Ninguém me amava. E eu amava as pessoas, mas ninguém me amava por causa dos antepassados da família. Sim, sem consideração pela minha preciosa mãe e meu pai, sem desconsideração pela minha preciosa mãe e pai. Quer dizer, o irmão Branham era aborrecido por causa da família que ele tinha vindo. Mesmo sem desconsiderar a sua mãe e seu pai, mas veja bem, como eu gostaria que mamãe estivesse viva para poder entrar nesse santuário esta manhã. Muitos dos veteranos que deram seu dinheiro para ajudar a construí-lo aqui, talvez Deus, esta manhã, os deixe olhar do baluarte, baluastre. Mas a família Brana não tinha um nome muito bom por aqui, pelo fato de beberem. Ninguém queria saber de mim. E lembro de me ter dito à minha esposa, não faz muito, para somente se lembrar de que eu não conseguia fazer que ninguém conversasse comigo. Ninguém se importava comigo. E agora tenho de me esconder para ter um pouco de descanso. Tenho que me esconder para ter um pouco de descanso. E agora o Senhor nos deu este grande lugar e estas grandes coisas que Ele tem feito. E Ele me deu além do nome de má reputação, Ele me deu um nome como o de alguns dos grandes homens. E Ele eliminou meus inimigos. Que coisa maravilhosa. E Ele eliminou meus inimigos por onde quer que fosse. Nunca houve nada que tenha permanecido diante disto, por onde quer que tenha ido. Mas, e quão grato eu sou por isto. Você tem gratidão a Deus
pelo que Deus fez de você? Olhe de onde Deus te tirou. Cada um tem uma história. Olha a história da sua família. Olha a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. E Deus te levantar, te assentar na mesa com os príncipes. E como eu saberia quando eu era um garotinho esfarrapado aqui, ia à escola em Granville, a 2 ou 3 quarteirões daqui, quando eu era o motivo de riso da escola. William Branham era o motivo de riso da escola. Todo mundo criticava ele por ser tão esfarrapado. O que é esfarrapado? É uma pessoa que não tem roupas para vestir. Suas roupas são muito usadas, às vezes remendadas, rasgadas. E patinar numa velha lagoa? Como eu saberia que no fundo dessa lagoa repousava uma semente de lírio que poderia florescer desse jeito? Naquele lugar do santuário ali, antigamente, quando no seu tempo de criança, era uma velha lagoa. E quando congelava, então ele ia patinar ali, porque ele não poderia ir em outros lugares melhores. E ele não sabia que debaixo daquela lagoa teria uma sementinha que brotaria e seria o grande tabernáculo Branham, seria futuramente. Grande tabernáculo Branham, que coisa. E ele sendo motivo de riso e crítica na escola naquela época. E como eu saberia que, embora ninguém conversasse comigo, ele me daria um nome que seria honrado entre seu povo? E agora, a Davi não foi permitido edificar o templo, ele não pôde fazê-lo, mas ele disse: eu suscitarei da tua semente, e ele edificará o templo, e aquele templo será um templo eterno, e sobre o teu filho, o filho de Davi, estará um reino eterno, ele controlará. Salomão, filho de Davi, no natural, da sua força natural, edificou uma casa ao Senhor, um templo. Mas quando a verdadeira semente de Davi veio, o filho de Davi, ele lhes disse que chegaria a hora em que não haveria uma pedra sobre a outra daquele templo, mas ele tentou lhes apontar outro templo. João, revelador, lá no livro de Apocalipse, viu este tabernáculo. Apocalipse 21, ele viu o novo templo vindo, descendo do céu, adornado como uma noiva adornada para seu esposo. E uma voz do templo disse: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus estará com eles, e eles enxugarão toda a lágrima de seus olhos, e não haverá mais fome, nem mais tristeza, nem mais dor ou morte, porque as primeiras coisas são passadas. Então o verdadeiro filho de Davi, como veremos nestas lições que teremos esta semana, virá então ao seu templo, o templo de Deus, ao seu templo, templo, o templo de Deus, o verdadeiro tabernáculo que ele foi edificar agora, porque ele disse em São João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu irei. O que ele quis dizer com isso? Já está pré-ordenado, e vou preparar-vos lugar, e retornarei para vos levar para mim mesmo. E claro, sabemos que isso será na grande era por vir. E a verdadeira semente de Davi tomará o trono, que é Jesus Cristo, e reinará sobre a igreja como sua noiva, na casa com ele, e sobre as 12 tribos de Israel, por toda a eternidade. Aleluia!
E esses pequenos lugares, como Davi não pôde edificar o verdadeiro tabernáculo de Deus, porque não estava preparado para fazer isto, não havia nada que ele pudesse fazer, ele era mortal e derramou sangue. Assim é hoje conosco, não estamos preparados para edificar o verdadeiro tabernáculo de Deus. Há só um que pode fazer isso, e esta é a sua construção agora. Ou digo, e está em sua construção agora. Deus está em sua construção do novo tabernáculo agora. Ele está me preparando e te preparando. Aleluia. Ele tem um material certo para a edificação de cada um de nós. Mas este pequeno tabernáculo, juntamente com o templo que Salomão lhe edificou, e juntamente com os outros, são só lugares temporários de adoração, até que chegue o tempo em que o verdadeiro tabernáculo for estabelecido sobre a terra. E a justiça reinará do céu, de céu a céu, e não haverá mais tristeza, não se pregará em funerais naquele tabernáculo. Glória a Deus! É menos uma preocupação para mim. Você acha que, olha, não é fácil pregar em funeral, não é fácil. É uma das mensagens mais difíceis para o pregador é pregar num funeral. E essa semana esses dias atrás morreu uma senhora que ela era bisneta, né, da irmã Emília. E o irmão dela exigiu que eu fosse lá dar uma palavra lá. Você imagina. E Deus ainda tem compaixão da gente e dá uma palavra que quem tem um pouco de senso vai compreender que a gente nem pronunciou que aquela pessoa não está salva, nem que está salva. E eu falei um pouquinho, foi uma palavra breve, sobre as duas ressurreições. Na realidade, ou a pessoa está na primeira ressurreição ou na segunda. E aí a gente mostra que para estar na primeira ressurreição, a pessoa deve se arrepender dos seus pecados, ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, crer em toda a palavra de Deus, obedecer ao que o Espírito Santo está nos trazendo. Esses são aqueles que vão ter parte na primeira ressurreição. Quem tem parte na primeira ressurreição não tem dificuldade de obedecer a Bíblia, não tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Para começar, ele não faz força para obedecer. Aquilo flui automaticamente dentro dele. Essas pessoas que nós precisamos de ficar insistindo com ela, empregando força, e vamos, não funciona isso. A própria pessoa tem que se jogar, ela tem que se entregar a Deus. Uma moça santa, pura, ela não se entrega nos braços de um homem que ela não conhece, que ela conheceu há pouco tempo, apaixonou há pouco tempo, e ela não se entrega por completo para ser esposa dele. Agora, nós não podemos entregar ao Senhor Jesus Cristo de corpo, alma e espírito também, para que Ele domine as nossas vidas? Então, o verdadeiro eleito, irmão, ele não dá trabalho. Não tem jeito, o verdadeiro eleito não dá trabalho. Aliás, ele favorece, ele alivia a carga. O verdadeiro eleito alivia a carga, porque ele é obediente. Não precisa estar sendo espancado. Se você tiver 5 filhos, você vai ter essa experiência, 3 filhos. Uns precisam mais de correção do que os outros. Não tem jeito. Uns são mais peraltas, uns são mais custosos, mas todos são filhos. E diante de Deus está esse tempo que Deus está preparando, esse novo tabernáculo, Ele está moldando as nossas vidas. O tempo dessa dimensão que nós vivemos aqui é exatamente para as nossas vidas ser moldadas com a dele.
E a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência. O que adianta nós aplicarmos força e violência e trazer as pessoas para a igreja? Quantos que poderiam estar aqui, mas ficar acomodados em casa? Assistir um culto em casa não é a mesma coisa de assistir um culto na igreja. E quantos que estão em casa que desejariam estar aqui e não estão? Essas pessoas que estão em casas, que poderiam estar na igreja e estão em casas, elas vão pagar um preço por isso. Elas vão ter que pagar um preço por isso. Porque nós devemos estar juntos, nós devemos estar unidos, nós devemos estar numa mesma fé, um mesmo amor, um mesmo espírito, uma mesma comunhão. Por que é que a pessoa se revolta? Falta de eleição, será? Ou é falta de prestar atenção no que Deus tem dado a ela? Gente, tem alguma coisa maior do que a salvação, do que o perdão dos nossos pecados? Então essas coisas aqui de baixo não deveriam nos desestimular, essas coisas aqui de baixo não deveriam tirar a nossa alegria, a nossa paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, nós temos paz com os nossos irmãos. Não justifica cara feia para quem quer que seja. Dá vontade de continuar pregando. Não se pregará em funerais naquele tabernáculo. Glória a Deus! Aleluia! Não terá que haver correções naquele tabernáculo. Não haverá mais casamentos naquele tabernáculo. Porque o casamento será um grande casamento pela eternidade. Que ocasião será? Mas vamos propor no coração, hoje, que em comemoração e esperando aquele tabernáculo por vir, que de tal modo nós caracterizemos pelo seu Espírito, que adoremos neste lugar como se estivéssemos naquele outro lugar, esperando aquele lugar por vir. Agora, coloquemos de pé enquanto leio a Santa Escritura. Vamos ficar de pé? É até bom para a gente fazer essa oração juntos. Todos de pé. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi a voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Inclinemos a cabeça agora. Nosso Pai Celestial, encontramos-nos em temor, encontramos-nos em respeito, em sua reverência, e pedimos-te, Senhor, que aceite nossa dádiva, que tu tens dado graça, dinheiro, para prepararmos um lugar de adoração a ti. Não há nada, ou nenhum lugar que poderíamos preparar sobre a terra que fosse digno para o Espírito de Deus habitar. Mas oferecemos isto a ti como sinal do nosso amor e sentimento para contigo, Senhor. E te agradecemos por todas as coisas que tens feito por nós. E agora o edifício e o terreno têm sido dedicado há muito tempo ao serviço, e te agradecemos pelas recordações do que tem sido. E agora, Senhor Deus, como uma visão manifestou-se anos atrás, expressando isto, que eu vi uns velhos edifícios em que o povo outrora esteve, e eles tinham sido reparados e renovados. E eu fui enviado de volta para o outro lado do rio. Agora, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, encontramos-nos como o teu povo do teu aprisco. Encontramos-nos como o povo do teu reino. E contigo mesmo, e o pastor e a igreja, o povo,
nós dedicamos esse edifício ao serviço do Deus Todo-Poderoso, através do nome de Jesus Cristo, seu Filho, ao serviço de Deus e para reverência e respeito a Deus, e que o Evangelho de tal modo flua deste lugar, que faça que o mundo venha dos 4 cantos do globo para ver a glória de Deus emanando dele, como tu fizeste no passado, que o futuro seja muitas vezes maior. Pai, nós agora nos dedicamos ao serviço, através da palavra, com tudo que está em nós. Senhor, a congregação e o povo, eles se dedicam esta manhã ao ouvir da palavra, e nós, como ministros, nos dedicamos à pregação da palavra, a instarmos a tempo e fora de tempo, redarguindo, repreendendo com toda a longanimidade, como está escrito ali na pedra fundamental, de 30 anos atrás. Tu disseste: viria tempo em que o povo não sofreria a sã doutrina, mas amontoaria para si doutores, tendo comichão nos ouvidos, e se voltariam da verdade às fábulas. Senhor, enquanto tentamos manter a palavra diante do povo, que sejamos inspirados e fortalecidos com um empenho dobrado. Senhor, enquanto uma porção dobrada do Espírito cai sobre o lugar que o Espírito Santo, como foi no dia da dedicação do templo, quando Salomão orou, o Espírito Santo, na forma de coluna de fogo e nuvem, chegou à porta da frente, circundou os querubins, foi até o santo lugar e ali tomou o seu lugar de descanso. Ó Deus, Salomão disse: se o teu povo estiver aflito em algum lugar, olhar para este santo lugar e orar, ouve então desde o céu. Senhor, que o Espírito Santo esta manhã entre em cada coração. Aleluia! Senhor, que o Espírito Santo esta manhã entre em cada coração, em cada alma consagrada que está aqui. E a Bíblia diz que a glória de Deus era tão grande que os ministros nem mesmo podiam ministrar, por causa da glória de Deus. Ó Senhor Deus, deixa que isto se repita enquanto nós entregamos a Ti, com a igreja em dedicação para serviço, e está escrito: pedi e recebereis, e nós entregamos com nossa oferta, que é a igreja, esta manhã a Ti, para serviço, para as luzes dos últimos dias, para as luzes do entardecer, para que possamos fazer consolação e fé, trazer consolação e fé ao povo que está esperando, o qual está esperando pela vinda do noivo, para vestir uma noiva no Evangelho de Cristo, para o Senhor Jesus receber. Isto nós dedicamos, eu mesmo, o irmão Neville e a congregação ao serviço de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! E seja sempre assim conosco, que quando isto for mencionado, nós nos alegremos em nos reunir na casa do Senhor. Amém. Agora, depois da pequena parte de dedicação, eu tenho uma hora agora. E agora, lembre-se, agora a que nós dedicamos a reverência, a santidade, quietude diante do Senhor, adoração diante do Senhor, e seja tão reverentes quanto possam ser na casa do Senhor. E agora, enquanto o culto encerrar, imediatamente depois do culto encerrar, saiam do edifício, estão vendo? E isso dá
ao zelador tempo para entrar aqui e limpá-lo para a próxima vez e ficar pronto. E então não se torna uma confusão na casa do Senhor. Eu penso que o lugar seja esvaziado com cerca de 15 minutos depois dos cultos encerrarem. Não deixem de ser amáveis, apertem a mão de todos e convidem todos a voltar. E esperamos ter esta semana que entra agora um dos mais solenes cultos que já foram realizados no tabernáculo. Nós o esperamos ansiosos. Agora nunca se tornou claro para mim até que nas longas tardias primeiras horas da madrugada de ontem à noite, em oração, eu comecei a ver algo. Por isso espero que seja uma grande ocasião, o qual eu creio que será, se o Senhor nos ajudar. Agora, quando eu disse grande ocasião, agora vou falar uma coisa sobre isso. Esta manhã, vocês sabem, o que o homem chama grande, às vezes não é grande. Mas o que Deus chama grande, o homem chama louco. E o que Deus chama louco, o homem chama grande. Assim tenhamos isto em mente. Pensemos cada palavra. Agora, os cultos são longos, eles serão prolongados, porque é culto duro, muito ensino, consagração, e o lugar onde estou hospedado, as pessoas simplesmente querem dar-me de tudo para comer. Mas disseram, bem, o irmão perdeu tanto peso, irmão Brana, tudo mais, mas tem estado em constante serviço, tenho de partir daqui no próximo domingo à noite para chegar a outro rapidamente, no México, de modo que é uma coisa muito cansativa. Então, mas estou apenas tentando evitar comer tanto e me aprontando. E estou alegre esta manhã em ver o irmão Junior Jackson e o irmão Rudel e diversos ministros e assim por diante. Por aqui, Deus abençoe a todos vocês. Agora eu quero lhes falar esta manhã de um tema acerca do qual tem algumas anotações escritas aqui, e quero ler primeiro no livro de Isaías, capítulo 53. Agora, enquanto estão abrindo nele, gostaria de fazer um anúncio ou dois. Que esta noite quero falar sobre este livro, ligando isso com a última era da igreja, a abertura dos selos. Agora há uma vasta brecha ali, entre as 7 eras e os 7 selos. Há uma vasta brecha ali. E antes, quando concluí as eras da igreja, aí também falei sobre as 70 semanas de Daniel. Imediatamente a seguir, porque estavam relacionadas. E eu disse, agora, se chegar a falar sobre os 7 selos, vou ter de pregar sobre estas 70 semanas de Daniel primeiro, para fazer ligação com os selos, deixando uma coisa aberta, que foi o capítulo 5, o livro selado com 7 selos, e tomaremos isto esta noite. Queremos tentar começar cedo esta noite. Que tal o irmão já mencionou isto? Já mencionou de começar cedo? O irmão Nevo diz sim. Que tal poderiam todos estar aqui por volta das 7 horas? A congregação diz amém. Muito bem. Comecemos o culto habitual às 6h30, a parte dos cânticos, e eu estarei aqui até às 7. E então, no decorrer da semana, daremos início cedo. E nós vimos
Não há ninguém que ame cantar como os cristãos. Nós amamos cantar, nós amamos essas coisas, mas agora estamos em uma outra coisa agora. Estamos na palavra. Vejam, assim, vamos permanecer exatamente com ela agora. Nós estamos em ensino. E vocês podem compreender quão grande pressão está sobre mim. Vejam, porque se ensinar algo errado, terei que responder por isto. Então, esse aí que está o detalhe. O que o irmão Branham ensinou, ele responde pelo que ele ensinou. Ele não vai responder pela interpretação que eu coloco. Por isso que eu acho que o nosso estudo dos selos, ele deve ser mais, assim, dar prioridade ao que o profeta falou. Porque ele é responsável pelo que ele falou. Aquela multidão respondeu, e nisto estamos descansados. Então, essa é a segurança da igreja. A segurança da igreja é ela ficar com o que o profeta falou. O pastor, ele é responsável pela sua igreja local. Ele não é responsável por outras igrejas. Ele não é responsável pelos atos de outros pastores. Você tem que entender isso. A igreja precisa compreender isso. Cada pastor é responsável pelos seus próprios atos. Então, nós precisamos estar firmados no que o nosso profeta falou. E se alguém tem atos indevidos, nós não somos responsáveis por aquela igreja e nem por aqueles atos indevidos daquele pastor. Nós temos compromisso com a nossa igreja, com o nosso povo, com esse pastor. Então, o Mombrano ensinou como que esse pastor sai. Ele tem 3 alternativas para ele poder sair. Primeiro, é ele renunciando por si mesmo. Segundo, por morte, por morte. E terceiro, é todo o corpo de membros em uma assembleia destituir o pastor. São as 3 coisas, as 3 causas que tiram um pastor ou colocam um pastor. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Nós não vamos responder pela igreja de ninguém, pelo ministério de ninguém. Nós temos que responder pelo nosso. A igreja responde pelo seu, o pastor responde pelo seu rebanho. Compreendido? E eu acho que isso vai nos ajudando a amadurecer. Porque senão amanhã ou depois acontece algo, digamos assim, algo que seria um escândalo, agora você vai escandalizar por alguma coisa que aconteceu com outro pastor que não é seu pastor? Nem se acontecer com seu pastor você não deve escandalizar, você deve ficar com o que o nosso profeta ensinou, com o que a Bíblia está ensinando, quanto mais que foi com aquele outro. Deu para entender? O mundo não está desse jeito. De vez em quando você vê nos noticiários, você vê pastor que tirou a própria vida, ou que fez isso, ou que fez aquilo, e os que não são pastores e fizeram as mesmas coisas também. Eu acho engraçado, as pessoas se escandalizam muito porque são pastores, mas e os que não são pastores, são juízes, são presidentes, são deputados, são médicos, gente na classe médica, tanta tortura, tanta coisa que acontece. Quer dizer, aí não há, porque é o médico, então não se escandaliza por ser o médico. E isso vai te ajudando a focar a sua mente em Cristo. A nossa mente não tem que estar focada no pastor, a nossa mente tem que estar focada em Cristo. Aleluia. Então, terei que responder por isso. O Mombrano está dizendo aqui, ele teria que responder pelo ensinamento que ele estava dando. Estão vendo? E assim,
não devo tomar o que alguém diz. Tem que ser inspirado. E creio que os 7 anjos, os quais retêm estes 7 trovões, concederão isso. Estão vendo? E agora, em Isaías capítulo 53, Isaías versículo 1, ou os 2 primeiros, quero fazer esta pergunta. Agora, isto não é relativo aos 7 selos, em absoluto. Esta é apenas uma mensagem, porque eu sabia que teria de ter uma dedicação, e não poderia entrar nisso, porque não teria tempo. Mas achei que apenas para um pequeno culto de dedicação, pequeno culto memorial para esta igreja, ou pequeno culto de dedicação, melhor, então não haveria tempo, então, para entrar no que quero dizer. Veja, nesta abertura deste livro, assim entrarei esta noite. E agora, embora esta seja apenas um pequeno culto, ele se encaixará bem com isto. Agora, ouçam cada palavra, captem isto. E se você está ouvindo isto nas fitas, ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Que eu acabei de falar, né? Nem sabia que estava aqui, logo em seguida. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, meu Deus, que coisa, que vindicação. Porque algumas dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isto. Agora, qual o motivo dela ser mal entendida? Qual o motivo dela ser mal entendida? Está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais, está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo. É ele que eu disse. Veja, e tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isto quer dizer isto, tal e tal, somente deixe-o da maneira que está. Veja, é assim que queremos a Bíblia, exatamente da maneira que a Bíblia o diz. É assim que o queremos, exatamente assim. Não coloque interpretação própria nisto, já está interpretado. Veja, agora, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Deixe-me ler novamente agora, atentamente. Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Em outras palavras, se vocês derem crédito à nossa pregação, então o braço do Senhor foi manifestado. Estão vendo? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora, quero ler também no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, de São Mateus, e agora tragam seus papéis e demais, porque constantemente estamos, se você não tem gravador, você traga seu papel de modo que possamos entender isto. Capítulo 11 de São Mateus, versículo 25 e 26. 11, 25 e 27. Muito bem. Jesus falando em oração. Quero começar um pouquinho antes disso. Mudemos para o versículo 25 e o 26. E, no entanto, creio que foi isso que anunciei, porque eu tinha marcado aqui na minha Bíblia. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.
Captem estas duas escrituras. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Jesus agradeceu a Deus que ele tinha ocultado os mistérios aos sábios instruídos e as revelaria aos pequeninos que aprenderiam, porque pareceu bem a Deus fazer isso. Aleluia! Agora, deste texto, ou desta leitura da Escritura, eu tiro esse texto, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se nela mesma. Agora, por causa das fitas, eu fico repetindo assim, por causa das fitas. Veja, porque estão gravando isto. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. É estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples que faz com que o sábio falhe em vê-lo por 1.000.000 de milhas. E então volta-se naquilo alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar nos grandes ensinos dos 7 selos. Muitos falham em vê-lo pela maneira que ele se revela. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser, e do que Deus vai fazer. E como já muitas vezes fiz esta velha afirmação, que o homem ainda permanece homem. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez, sempre esperando pelo que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo. O homem sempre é homem. Dá glória a Deus pelo que ele fez, ignora o que Deus está fazendo e louvando pelo que ele vai fazer. Mas quando chega a hora que ele está fazendo aquilo que ele deu louvor, ele não reconhece. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Está vendo? E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando, que vai acontecer. E 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles. E é tão simples que eles não sabem. Um dia, um homem aqui em Utica, e se alguém da sua parentela está aqui, não digo isto para fazer qualquer exposição radical do homem. Ele era um veterano de guerra civil, e eu creio que era, não sei de que lado ele era, mas creio que era dos rebeldes. Mas ele era ateu e afirmava que não havia essa coisa de Deus. Ele morava em Utica. Seu nome era Jim Dorser. Muitos de vocês devem tê-lo conhecido. Ele me deu muitas melancias quando eu era garoto. Ele cultivava melancia lá no rio, nas baixadas lá. E ele era bastante amigo do meu pai. Mas ele contou um dia uma das grandes coisas notáveis que já lhe foram ditas em contraste. Agora, eu ainda era garotinho naqueles dias, mas algo em contraste à sua crença que o levou a se afastar, inclinar sua cabeça e chorar. Veja bem, eu ainda era garotinho naqueles dias,
mas algo em contraste à sua crença daquele homem, que era um ateu, que o levou a se afastar, inclinar sua cabeça e chorar. E entendo que, em função disto, o homem foi gloriosamente convertido a Cristo na idade aproximadamente 85 anos. E ele perguntou a uma garotinha um dia, que estava vindo da escola dominical, por que ela desperdiçava seu tempo fazendo tal coisa, indo à igreja. Ela disse que era por crer que havia um Deus. A garotinha respondeu: é porque eu creio que há um Deus, por isso que eu vou na igreja, eu vou na escola dominical, porque eu creio que há um Deus. Quem não crê que há um Deus não precisa de vir na escola dominical não, nem na igreja, ora, culto nenhum. Não, você não crê mesmo que Deus existe, então pode ficar em casa, não precisa ir para a igreja não. Tem coisas que eu acho que as pessoas esquecem do que a palavra de Deus diz. As pessoas esquecem do que o Mombrana diz. O Mombrana diz assim, ó, se Deus está em seu coração, você quase não suporta esperar aquelas portas ali se abrirem para você entrar aqui e ter companheirismo uns com os outros. Isso é se Deus está em seu coração. Mas qualquer canseirinha faz ficar em casa, qualquer contrariedade faz ficar em casa, qualquer coisinha que o marido fez, que a esposa fez, que a mãe fez, que o pai fez, faz a pessoa ficar em casa. Eu duvido que essa pessoa tem Deus no coração. Até que ela me prove, ao contrário, eu vou continuar com a dúvida que ela tem Deus no coração. Olha que experiência, olha que entrevista que aquele homem que não cria que existia Deus teve com aquela garotinha. Por que você desperdiça seu tempo fazendo tal coisa? Ir na igreja? Ela disse que era por crer que havia um Deus. E o Sr. Dorsey disse ele disse, filha, você está tão errada em crer em tal coisa. Olha, agora um homem idoso, quem sabe de meia idade, o Mombrana não fala a idade que ele tinha, mas ele virar para uma criança e dizer, filha, você está tão errada em crer tal coisa, que situação! Os idosos deveriam ser exemplos para os mais novos. Agora, um idoso falar uma coisa como essa para uma criança? E disse que a garotinha se abaixou e apanhou uma pequena flor do chão, puxou as suas pétalas e disse, Sr. Dorsey, o senhor poderia me dizer como esta florzinha vive? Ali estava. Quando ele começou a buscar a origem, pode ser que ele tenha dito à menina, bem, ela está crescendo na terra. E então a pergunta poderia ter sido feita, de onde veio a terra? Como aquela sementinha chegou aqui na terra? Como isso aconteceu, Sr. Dorsey? E continuamente buscando a origem, até que ele viu, está vendo? Não as grandes coisas deslumbrantes acerca das quais pensamos, mas é as coisas simples que Deus é tão real, a simplicidade, de modo que apraz a Deus revelar-se e então ocultar-se
Então, ocultar-se e revelar-se em coisas simples e pequenas é posta acima da compreensão do homem. Porque se você dissesse, por que um Deus justo faria isto? É porque o homem foi feito, no princípio, não para tentar depender de si próprio. O homem foi feito para depender completamente de Deus. É por isso que somos comparados a cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma, ela tem de ter um líder. E o Espírito Santo é o que deve guiar-nos, de modo que o homem é feito assim. E Deus fez todas as coisas, ou Deus fez todas as suas obras tão simples, para que o simples pudesse entender. E Deus se fez simples com o simples, para ser entendido pelo simples. Tanto é que ele disse em Isaías 35, eu creio, ele disse, até mesmo um louco não deveria errar. É tão simples, e sabemos que Deus é tão grande, que esperamos que seja uma coisa grande, e falhamos em entender a coisa simples. Nós esperamos uma grande coisa de Deus, um Deus tão grande, que quando Ele manifesta na simplicidade, nós ignoramos. Nós tropeçamos na simplicidade. É assim que falhamos em ver. Deus é tropeçado na simplicidade. Deus é tão simples que os eruditos destes dias, de todos os dias, passam a 1 milhão de milhas dele, porque em seu intelecto eles sabem que não há nada como ele, tão grande, mas em sua revelação ele torna isto tão simples que eles deixam passar completamente por alto e falham em ver. Agora, estudem isso, escutem isso tudo. E vocês que estão aqui visitando, quando vocês forem para o quarto do seu hotel, tome essas coisas e examinem-nas com atenção. Não temos tempo de explicar como deveria, mas quero que o façam quando chegarem à pousada, ou ao hotel, ou onde quer que estejam hospedados, ou em casa. Reúnam-se e estudem sobre isso. Falham em vê-lo pela maneira como ele se revela, porque ele é tão grande e ainda assim oculta-se em simplicidade para se manifestar aos pequeninos. Está vendo? Não tente entender o grande, porque ele passa acima da compreensão, mas ouça a simplicidade de Deus, e então você encontrará Deus aqui mesmo, da maneira simples. Aleluia! A sabedoria mundana, altamente polida, instruída, sempre falha em vê-lo. Agora, não estou aqui, e sei que há professores de escolas, pois 2 ou 3 que eu saiba sentados aqui, e não estou aqui para me opor à escola e à instrução e tentar defender a ignorância. Não estou aqui para isso, mas o negócio é que as pessoas têm dado tanta importância a isso, que elas, até mesmo nos seminários e assim por diante, estão falhando em ver aquilo mesmo que Deus colocou diante deles. Até nos seminários eles não podem ver. É por isso que não sou contra os irmãos que estão nas denominações, mas sou contra o sistema denominacional, porque tenta engrandecer e instruir seus ministros de tal modo que, se eles não tiverem a instrução e educação à altura, eles são lançados fora. E
e eles têm de passar pelo teste do psiquiatra e assim por diante. Nunca achei que fosse a vontade de Deus testar um ministro pela psiquiatria, mas testá-lo pela palavra de Deus. Aleluia! Está vendo? Essa seria a maneira de Deus testar seu homem, que Ele enviou para receber a palavra, pregar a palavra. Agora hoje nós pregamos filosofia, pregamos credo e denominacionalismo e tantas coisas, e estamos deixando fora a palavra, porque dizem que ela não pode ser compreendida. Ela pode ser compreendida. Ele prometeu fazê-lo. Agora nós estamos lhe pedindo para fazer. Nós estamos lhe pedindo para fazê-lo. Agora vamos considerar alguns personagens aqui por alguns minutos. Notemos nos dias de Noé. No dia de Noé, Deus, tendo visto a sabedoria mundana recebendo tanta ênfase e respeito, enviou uma mensagem simples, por meio de uma pessoa simples, para lhes mostrar sua grandeza. Agora, sabemos que no dia de Noé, afirma-se que uma civilização tão poderosa naquela época, que ainda não atingimos esse nível na nossa moderna civilização. E creio que finalmente será alcançada, porque nosso Senhor disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele deu algumas ilustrações. E construíram a pirâmide, a esfinge lá no Egito, e construíram coisas gigantescas, que não temos a capacidade hoje de construir tais. Eles tinham um embalsamento, de modo que podiam embalsamar um corpo e fazê-lo parecer tão natural, que ainda hoje permanece. Nós não conseguimos fazer uma múmia hoje. Nós temos o material com o qual fazê-la. Eles tinham cores que aderiam tão firmemente, faz 4 ou 5 mil anos, e elas ainda permanecem exatamente da mesma cor que eram. Está vendo? Nós não temos nada assim hoje. E muitas coisas grandes daquela civilização falam a sua superioridade sobre nossa moderna civilização. E assim você pode imaginar como a educação e a ciência, por tantos grandes índices que nos foram deixados de que houve tal civilização. Que grande civilização deve ter sido aquela, estes memoriais, como a ciência, a moderna civilização, a instrução, eram consideradas de suma importância para as pessoas. Elas tinham de ser, não havia praticamente nenhum, eu suponho, nenhum analfabetismo entre eles de modo algum. E assim Deus, procurando, através daquela grande economia, naquele dia, em seus sistemas, não conseguiu talvez encontrar o tipo certo de homem, até que encontrou um fazendeiro, quem sabe analfabeto, chamado Noé, um pastor de ovelhas, e ele lhe deu a sua mensagem para pregar ao povo, o qual era tão simples para seus conhecimentos daquele dia, que o povo tropeçou na simplicidade da mensagem. E ainda assim, a mensagem era diante da ciência, radical. Como poderia haver chuva nos céus quando não havia chuva lá em cima?
Está vendo? Sempre Deus traz uma mensagem assim que entra em contradição com a própria ciência. Imagine só Deus levando nós para uma outra dimensão aí, que sem aparelhos, sem aparelho de oxigênio. Aonde que Deus tem um lugar aí que Ele pode nos colocar para habitar, a não ser na Terra? A ciência prova que não existe vida em outros lugares, mas Deus tem um lugar. E tem um lugar para nos manter, inclusive, uma festa. Ele tem uma cidade construída que ela vai descer para habitar aqui. Ela vai descer, vai ser estabelecida na terra. Nós temos um lugar, Ele vai nos levar para um lugar, para uma festa de 3 anos e 6 meses. Deus tem isso. Eu não sei aonde, mas Ele tem. A ciência não encontrou ainda, não descobriu. Então, quer dizer, Deus sempre Ele traz uma mensagem ao povo que entra completamente em contradição com a ciência. Se as pessoas for buscar Deus através da ciência, falam assim, isso tudo é mentira, a ciência está dizendo aqui que não existe vida em outra parte, como é que pode ter uma cidade aí, onde esse povo vai habitar, um lugar onde eles vão fazer uma festa de 3 anos e 6 meses? Deu para você entender como que é? Naqueles dias lá não chovia, nos dias de Noé não chovia. Aí aquilo foi um abalo para a sociedade do dia. Esse velho enlouqueceu, está enlouquecido. Como é que pode chover? Se a terra a umidade subia dela e regava toda a terra. Nos dias de Noé não tinha deserto. Não tinha. A terra toda ela tinha um sistema que você vê que as luas foram determinadas depois que Noé saiu da arca. Você agora vai haver lua nova, lua cheia, quarto minguante, quarto crescente, vai ser 4 estações do ano, e assim por diante. Foi ali que foi estabelecido, mas antes não. Antes era uma maravilha viver na terra, não tinha um tempo mais calorento, nem um tempo mais frio, era tudo um clima maravilhoso. Agora para isso nós estamos voltando. O Espírito Santo tem nos chamados para voltar para isso. Quando Deus estiver, esse sol natural não vai existir mais, porque Ele vai ser a luz de toda a terra. Ele vai ser a luz de toda a terra, de todas as nações. O clima vai ser um clima, não vai ter clima doentio, não vai ter doenças espalhadas aí pelo ar para vender medicamentos. Não vai ter alimentação contaminada mais, enlatados contaminados para adoecer o povo. Que coisa! Então, a Deus vem de uma forma tão radical que o povo é difícil para crer, é difícil para aceitar. Agora vamos dar glória a Deus que nós aceitamos. Aleluia, nós cremos nisso, nós sabemos onde estamos firmados. Como poderia haver chuva nos céus quando não havia chuva lá em cima? Está vendo? E a simples mensagem para construir uma arca, construindo alguma coisa para nisso entrar, sendo que não havia água alguma para fazê-la flutuar? Agora, ele se tornou fanático, e ele se tornou o que poderíamos chamar, se me perdoe a expressão de hoje, uma pessoa estranha. E praticamente todo o povo de Deus é estranho. Aleluia! E praticamente todo o povo de Deus é estranho. Veja, eles são. Estou alegre por ser um deles. Você também? Assim você sabe, eles são diferentes da tendência moderna da civilização, de modo que se tornam esquisitos, estranhos. Ele disse que o seu povo era um povo peculiar, esquisito, estranho,
disse que mas um sacerdócio espiritual, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios dando louvor ao seu nome. Que pessoas, Ele as possui. Somos possuídos de Deus. Ele nos possui. E agora, note, que grande coisa deve ter sido naquele dia. Algum fanático vir à igreja, um fanático, e pregando um evangelho que estava aparentemente todo desalinhado para a maneira de crer deles, e cientistas. Ora, isto era simplesmente loucura. E como eles podiam provar cientificamente que não havia chuva lá? Mas este simples pastor de ovelhas creu. Aleluia! Esse simples pastor de ovelhas creu. Se Deus disse que choveria, choverá. Aleluia! Está vendo? Assim apenas compare isso com o que acontece hoje. Acerca de alguém que é curado, dizem, é só emoção. Posso provar-lhe cientificamente que o câncer ou a substância ou a coisa ainda está lá. Mas para o simples crente está terminado. Está terminado. Está vendo? Porque ele não está olhando para a substância, está olhando para a promessa, exatamente como fez Noé. Assim você não está vendo. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Cientificamente, ninguém. O doutor poderia dizer, olha aqui, seu inchaço ainda está aí. Seu câncer permanece, seu braço está tão aleijado quanto sempre esteve. Você está louco? E recorde, esse é aquele mesmo espírito dos dias de Noé, que disse, não há chuva lá em cima, podemos fotografar a lua com instrumentos, e não há chuva lá, mas se Deus disse, haveria chuva lá. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a fé toma seu lugar de descanso definitivo na palavra de Deus. É aí onde ela encontra o seu lugar de descanso. Vocês compreendem? Amém. Seu lugar de descanso é na palavra de Deus. Foi nisso que Noé descansou. É nisto que nós descansamos. Amém? Deus disse que sim, isso encerrou o assunto. Agora, se vocês notarem novamente, então, agora, Noé, por crer em tal coisa, foi um fanático. E o que eles vão chamar eu e você? Não vai ser de fanático também? E o povo de hoje que crê no batismo do Espírito Santo, agora, a igreja diz, estas pessoas são fanáticas. Elas não passam de um bando de pessoas entusiasmadas, emotivas, em pânico. Mas mal sabem eles que a palavra de Deus ensina isso. É uma promessa. E para Noé, não importava o quanto eles dissessem que o velho perdeu o juízo, que ele estava cientificamente errado e que estava mentalmente errado, mas para Noé era a palavra do Senhor, e Noé permaneceu com aquilo, e os sábios instruídos tropeçaram na simplicidade dela, e perderam a vida. Que repreensão agora isto é para aquela geração. Muitas pessoas dizem, se eu tivesse vivido lá atrás, você teria tomado a mesma atitude. Preste atenção. Muitas pessoas dizem, se eu tivesse vivido lá atrás,
Não, você teria tomado a mesma atitude, porque hoje a mesmíssima coisa que está sendo produzida hoje, só que em outra forma, eles tropeçam nela hoje, exatamente como tropeçaram então. Sem dúvida, naqueles dias eles tinham pregadores em abundância, mas Noé foi inspirado por Deus, e Noé podia olhar e ver aquilo que estava para acontecer, e saber que uma geração adúltera e perversa como aquela, que Deus não deixaria permanecer. Portanto, que podemos fazer hoje, exceto ver a mesma coisa? Uma moderna Sodoma e Gomorra. Veja, um povo perverso e adúltero, tão polido em cultura, que eles tropeçam na simplicidade da manifestação de Deus, de ser a sua palavra, mostrando a sua palavra. Amém. Vamos ficar por aqui, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Hoje à tarde, o irmão Adair Henrique vai nos dar aquela palestra gloriosa, abençoada aqui no culto de hoje à tarde. Não percam, venham todos para o culto de hoje à tarde. E em Vianópolis, os irmãos aí em Vianópolis, nosso abraço. Em Bonfinópolis também, nosso abraço. Em Vianópolis, se o pastor Abraão estiver chegado, naturalmente ele vai estar aí no culto aí com vocês em Vianópolis. Se não estiver, vocês vão acompanhar o culto aqui com o irmão Adair Henrique, aqui de Leopoldo de Bulhões. E em Bonfinópolis, eu vou estar no culto da noite em Bonfinópolis. E creio que os irmãos que não participaram na escola, na igreja, nesta manhã, serão notificados uns pelos outros aí. Vocês comuniquem entre si. Nosso abraço aos irmãos que estão em conexão, irmão Edson e família em Alexânia, a irmã Maeli e Lucas, Gabriel e Alexânia também. Nosso abraço fraternal a todos vocês aí. E mais 17 conexões que não foram notificadas. Um abraço fraternal a todos. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e orar. Glória a Deus. Nós paramos aí no parágrafo final do 147. E Deus ocultando-se e revelando-se em simplicidade. Que vocês possam recordar esses pontos tão preciosos que nós vimos nesta manhã. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esta pequena porção desta mensagem e pedimos humildemente que o Senhor a vivifique em nosso coração, que o Senhor guarde a cada um dos Teus filhos durante esse dia e o Senhor possa santificar a porção do alimento que cada um tomarão nesse dia e que os nossos corpos possam gozar de um descanso físico e também uma meditação espiritual no que acabamos de ouvir. Aceita a nossa gratidão, humildemente nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós, Deus os abençoe, cumprimente um ao outro e esteja à tarde neste culto, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.